Ouvi falar que leasing de carro é a melhor coisa que tem aqui nos Estados Unidos. Será que é mesmo uma boa ou é uma cilada? Eu devo financiar um carro, comprar um carro à vista ou fazer o leasing? Bom, leasing de carro, para já tirar de quebra, já logo de cara aqui para você o que é isso, é aluguel. Lease é aluguel, alugar um carro. O que é isso? Bom, se você não me conhece, eu sou a Nay e aqui nesse canal eu venho trazer para vocês sempre a verdade, doa quem doer. E quando as pessoas falam que leasing de carro é muito melhor do que financiamento, depende. Depende para quem, depende como, quando, qual estado que você mora aqui nos Estados Unidos e se você realmente entendeu o que é o leasing. E já que eu te contei que leasing é aluguel de carro e que esse carro nunca vai ser seu, a não ser que você realmente compre ele pagando a diferença no final do contrato do aluguel, esse carro realmente nunca vai ser seu, tá? Então vamos lá que eu vou trazer para você aqui alguns pontos para você pegar papel e caneta e entender se o lease de carro aqui nos Estados Unidos é ou não uma boa escolha para você. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal falando que eu financiei um carro aqui nos Estados Unidos há um tempo atrás e que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Se você não assistiu, rola aí os vídeos que você vai encontrar ele aqui, dê uma olhada no porquê que não foi uma boa escolha. Que um dos motivos principais foi porque quando você tira o carro da concessionária, uma média de 20% do valor desse carro vai embora de arrasta para cima. Você saiu da concessionária, esse carro já perde muito o valor dele. Então, quando você financia um carro zero, e lá nesse vídeo eu falei sobre um carro zero, carro do ano, não faz muito sentido você financiar um carro ali por esse motivo. Agora, o lease, o que acontece? Quando você aluga um carro, geralmente é um contrato de 18 meses, geralmente 2 anos, no máximo 3 anos, tá? 24 a 36 meses no máximo, não passa disso. O que acontece? As parcelas que você vai pagando ali mês a mês é a depreciação do carro. Esse valor de mercado que o carro vai perdendo ano a ano aí, é o que você que está alugando o carro paga. Então, para quem que o leasing é bom? Para quem que aluguel de carro é bom? Anota aí. Para quem sempre quer estar de carro novo, se você é uma pessoa que sempre quer estar de carro novo, o leasing pode ser uma boa opção para você. Se você entendeu já muito claro que o carro não é seu, o carro é da concessionária, do banco, enfim. Se você também é uma pessoa que não anda muito longe, por quê? E a gente vai falar mais sobre isso com detalhes aqui nesse vídeo. Porque quando você faz o lease, você vai ver lá nas letrinhas miúdas que você pode geralmente dirigir no máximo por ano de 10 a 12 mil milhas. Você não pode passar disso. Nay, eu trabalho de Uber. O que acontece se eu passar disso? Quem trabalha de Uber, geralmente o leasing é uma ótima opção, geralmente, tá? É uma ótima opção. Por quê? Porque se eu pegar um Uber ali, né, se eu for andar de Uber, eu quero um carro limpinho e novo. É a melhor opção, né? Vou dar umas 5 estrelinhas, talvez, por causa desse motivo. Então, ter o carro sempre novo, tá sempre trocando carro de 2 a 3 anos ali, né, sempre, é uma boa opção por isso, para o Uber. Só que, cuidado, aqui em Orlando, por exemplo, tudo é longe. 1 hora de distância é o perto daqui. Agora, se você mora numa cidade que as coisas são mais pertinho, você não dirige tanto, pode ser uma boa opção. Se você trabalha de Uber e roda muito, cuidado na hora de assinar um contrato. Talvez você pagar um pouco a mais ali a parcela por mês e mudar um pouco no contrato ali a milhagem que você pode rodar no ano é melhor. Então quer dizer que tem como mudar esse tanto de milha que eu posso rodar no ano? Sim, você pode conversar. Cada concessionária funciona de uma forma. Isso é uma coisa que você pode perguntar na hora de ir lá fazer o contrato. E fala, olha, 12 mil milhas está muito pouco para mim, eu preciso de 15. É melhor você negociar isso no começo do contrato, no primeiro ano, do que deixar pro fim do contrato. Por quê? Se você esperar pro fim do primeiro ano, pro fim do segundo ano, ou lá pro começo do terceiro ano, porque você só agora percebeu que você tá passando muitas milhas, você vai pagar entre 10 a 30 centavos a mais de cada milha rodada. Então cuidado, que aí no final desse contrato você pode ainda, além de estar pagando as parcelas mensais ali desse aluguel desse carro, você ainda pode ter uma conta de sei lá, já acima de $1.000 para pagar. Então é isso. Se você gosta sempre de estar de carro novo, se você anda pouco, você trabalha de Uber e anda pouco, talvez pode ser uma boa opção para você. Outra coisa, no final do seu contrato, no final ali do leasing, né, vamos supor que você alugou o carro por 2 anos. No final do contrato, você chega na concessionária,
entrega o carro, eles te dão outro carro. Se por acaso você gostou muito daquele carro, Ai, gostei muito, quero comprar ele. aí vamos supor que esse carro custa 30 mil dólares. Durante esse processo você pagou 10. Aí você vai pagar a diferença, o que tá faltando ali. Cada concessionária é de um jeito. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando para ilustrar como que talvez seria isso. Mas tem como você conversar e ficar com o carro no final do contrato. Coisas para você prestar muita atenção na hora de entregar o carro. Se você é fumante, não é uma boa opção, porque se você fumar dentro do carro, isso pode dar muito ruim, porque quando você for entregar o carro, a pessoa vai ver que você fumou dentro do carro e não pode, por causa do cheiro e tudo mais. Ou você vai pagar uma multa grande por causa disso, né? Outra coisa, se você é uma pessoa que quando dirige, costuma comer ali a roda do seu carro, costuma comer o pneu ali, sabe? Dar aquela esbarradinha no meio-fio, talvez para você não seja uma boa opção, você pode ter uma conta grande para pagar lá na hora de devolver o carro. Se você costuma esbarrar ali a traseira do carro, comer um pouquinho ali do farol ali, sabe? Quando vai estacionar, talvez para você não é uma boa opção, porque você vai ter que arcar com esses custos na hora de devolver o carro, que tem que sair do seu bolso ali esses custos, tá bem? Então você tem que devolver o carro da forma que você entregou. Arranhões, essas coisas assim, é um aluguel, gente. Então você paga por isso. Então se você não quer arcar com isso, talvez não é uma boa opção. De novo, o carro não é seu, é aluguel, você tem que cuidar dele. Outra coisa, tem um ponto muito positivo. Se você é mulher, por exemplo, solteira, ou não tem um marido que não tem tempo de estar levando seu carro na oficina, o leasing, o aluguel é uma ótima opção. Por quê? Geralmente, o contrato já vem com a manutenção do carro, às vezes até troca de óleo. Porque como é um aluguel e você vai devolver esse carro em algum momento, né? Eles têm interesse em manter esse carro sempre em ordem. Primeiro, é um carro novo. Tudo indica que não vai te dar trabalho nenhum, né? Carro novo. Mas caso venha dar algum problema, tenha que trocar alguma coisa, a concessionária já fica por conta disso. É problema deles. Você não tem que pagar nada por isso. Então, isso é maravilhoso. Geralmente, alguns oferecem também até a troca de óleo. Então, fique de olho nisso, porque isso também é um ponto muito positivo do leasing. Outra coisa também, que quando a gente vai comparar financiamento com o aluguel, é que você não tem que dar muita entrada, porque já que você não tá comprando o carro, não faz sentido nenhum você dar muita entrada, tá? Isso é uma coisa que você tem que pesquisar muito na hora de até ir lá, antes de fazer o leasing ou até o financiamento de um carro. Mas enfim, né, no caso do aluguel do carro, né, o leasing, não dê muita entrada não, porque você não tá comprando o carro não é seu, é um aluguel. Então não faz sentido dar muita entrada. Mas é importante que seu score de crédito, né, seu credit score esteja bom, a pontuação do seu crédito. Por quê? Porque isso vai contar muito na hora de definir os juros dessa parcela aí, mês a mês, esse aluguel. Eles dão um outro nome para os juros. Você vai chegar lá, eles não vão falar juros não, eles chamam de money, de dinheiro, factor, money factor, que é o eles usam uma continha lá para calcular e tal, que vai ser os juros. Então, quando você perguntar lá, qual que é os juros aí que eu vou pagar? Se eles falar, não tem juros, aí você pode perguntar, qual que é o money factor? Que é a mesma coisa, para você entender se eles estão te cobrando juros abusivos ou não, se tá tudo certo. Então o seu credit score tem que estar muito bacana ali na hora de, também do mesmo jeito, como se fosse um financiamento, na hora de você ir lá para alugar esse carro. O que me traz aqui também a sua organização financeira. Eles vão sim dar uma olhada na sua renda. Não vai ser chato igual o financiamento de um carro, afinal é um contrato de aluguel de pouco tempo, mas eles têm que ter certeza que essa parcela aí vai caber no seu bolso. Então, você tem que saber se essa parcela vai caber no seu bolso, a parcela do aluguel, e se seu score tá ok ou não. O que você pode fazer com a minha ajuda, através da mentoria Fluência Financeira. Vou deixar um link aqui do formulário, onde você pode vir me contar um pouquinho da sua história, como é que tá hoje seu crédito, se você sabe como que olha isso ou não. E a gente bate um papo ali e eu posso te ajudar a resolver essa situação antes de você ir lá bater um papo com eles. Agora, atenção, independente se você vai comprar um carro novo, um carro usado, se é um financiamento, se é um carro à vista, se é esse aluguel, você não pode demonstrar que você tem pressa, que você está desesperada para comprar o carro. Você vai pegar esse vídeo que eu estou fazendo e vai anotar tudo o que eu falei aqui e vai fazer suas pesquisas e vai chegar lá mostrando que você sabe o que você está fazendo. E não vai assinar no primeira concessionária que você for, pelo amor de Deus. É muito importante que você tenha esse jogo de cintura de chegar lá. Olha, tô aqui para fazer minhas pesquisas, para ver se é isso aqui mesmo que eu quero. Já fui na concorrência ali, consegui um preço bacana. Não seja bobinho, tá bem? Joga um charme, a não ser que, é claro, você esteja desesperado. Mas eu imagino que quem tá querendo fazer um leasing de um carro novo,
não tá desesperado para comprar um carro, não é mesmo? Enfim, faça suas pesquisas e não aceite qualquer oferta, principalmente se você tem um crédito, uma pontuação de crédito acima de 750. Não aceita qualquer coisa. Atenção para esses pontos aqui. Mesmo sendo um carro de aluguel, você tem que ir preparado para chegar lá e alugar esse carro. Tem uma entradinha que você sempre tem que dar um down payment ali. Geralmente eles pedem, sei lá, $1000. Tudo depende da concessionária que você vai, o estado que você mora. Dá um Google, dá uma olhada aí no seu CEP, no seu zip code e vê como que funciona na sua região. Não só o down payment, a entrada, tem também, gente, a documentação do carro. Então, separe um dinheiro extra também para a documentação do carro, o seguro do carro. E falando em seguro, tem um seguro extra que você tem que prestar muita atenção, que eu vou falar o nome aqui para vocês agora. Ele se chama General Assets Protection. O que significa isso? Caso aconteça alguma coisa aí, e esse carro de perca total, você precisa desse seguro, porque esse seguro vai te ajudar a pagar esse tipo de problema, tá? Porque geralmente tem um seguro de carro normal e esse tipo de aluguel de carro precisa desse seguro extra. Então é muito importante que você tenha esse tipo de seguro também. Vou deixar o nome aqui na tela para vocês para ficar mais fácil. Anota e chega com a sua listinha preparada. Você assiste o canal da Nai aqui, então você é uma pessoa organizada. Já se inscreveu, né? Então vamos lá, Nai, qual que é o seu veredito? Vale a pena alugar o carro, fazer um leasing, ou será que é melhor eu ir lá e comprar esse carro e fazer um financiamento? Depende, gente. Cada contexto é diferente. Cada história é uma história. Se você é a pessoa, como eu falei aqui no começo do vídeo, se você é a pessoa que ama ter um carro novo, tem condição financeira para estar sempre trocando de carro, não anda longe, talvez essa é uma opção para você. O que é mais importante aqui é você entender, esse carro não é seu, é um aluguel. E no final do contrato, talvez você vai ter que devolver. Isso é uma coisa também que eu não falei aqui ainda. Se você decidir não ficar com o carro e não quiser continuar com o contrato, porque esse contrato é um contrato eterno. Se depois dos 3 anos você não quiser mais ficar trocando de carro, tem um tal de termination fee, uma taxa para terminar o contrato. E essa taxa não é baratinha não, geralmente é acima de $500, dependendo do tipo de carro que você tá pegando, a concessionária, o estado que você mora, tá bem? Então tem sim uma termination fee. E se você quiser terminar o contrato antes dos 3 anos ou antes do tempo que você assinou ali que ia ficar com o carro, também tem uma taxa que você vai pagar por estar parando de usar esse carro, né, antes da hora. Outra coisa, o carro não é seu, né? Então, você não tem esse bem, não é né? Vamos supor que aconteceu alguma coisa, você precisa de liquidar bens aí para dar entrada numa casa, por exemplo, você não vai ter o carro. É um carro alugado. Então, é uma questão de ter clareza, muita clareza da situação. Agora, para empresários, profissional autônomo, tem um ponto muito positivo. Esse aluguel desse carro, você pode descontar no seu imposto de renda. Isso é maravilhoso. É muito bom. Então, além de você não se descapitalizar, né, uma parte do seu patrimônio para estar comprando um carro, você está pagando um aluguel, você pode usar para bater no seu imposto de renda. Mas não se engane, o financiamento também tem uma parte que você pode deduzir do seu imposto de renda. Se for um carro de trabalho, tá, gente? É claro. Então, tudo aqui tem os prós e contras. Tudo depende do que você precisa nesse momento. Tem gente que vai falar assim, ah, mas carro alugado é luxo. Depende das prioridades da pessoa. E isso é uma coisa que eu ensino na minha mentoria Fluência Financeira. Quais são as suas prioridades hoje? Cabe no seu bolso alugar um carro? Talvez é uma pessoa que está pensando em mudar de estado, mudar de país, e ela não pode fazer um compromisso de ter um carro. Talvez essa pessoa não quer ter a dor de cabeça de vender esse carro daqui 3 anos. Então, para ela é ótimo ter o carro, tá sempre trocando de carro, entende? Tudo depende da situação da pessoa. Gente, quando a gente tá falando de finanças, não existe certo ou errado. Depende do contexto da pessoa, da situação dela, quais são as prioridades dela. Tudo deve ser analisado, não tem... Ah, Nai, mas é muito mais importante a pessoa ter uma casa própria do que ela ter um carrão? Gente, depende. Ela quer ter uma casa própria? Depende. Não tem certo e errado. Tudo depende do contexto da pessoa. Então, aqui nesse canal, a gente não julga a pessoa que prefere ter o carrão, o carro alugado. A gente também não julga a pessoa que quer ter o carro velho, de mais de 10 anos, 15 anos, quitado. A gente não julga. Cada um com as suas escolhas. Cada um é feliz com as escolhas que faz ou lida com as consequências daquela escolha que fez, não é verdade? Se você chegou aqui no final desse vídeo, muito obrigada por assistir, e todo vídeo eu deixo uma palavra-chave para vocês, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. A palavra-chave de hoje é aluguel. Você vai deixar aqui nos comentários a palavra aluguel. Pode ser numa frase, pode ser palavra solta, para
eu saber que você chegou até o fim. Muito obrigada por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, envia esse vídeo para quem tá pensando, talvez em vir morar aqui, já entender como é que funciona esse sistema de alugar carro, comprar carro aqui nos Estados Unidos. Ou talvez é sua amiga, seu amigo que já mora aqui, nunca entendeu como que funciona essa coisa de aluguel de carro, tá bem? Um abraço de urso e até o próximo vídeo.